uma pergunta que está aqui na cola famosa, a cola que a gente recebe para fazer as entrevistas, que parte dela, Júlia, você já respondeu. Então, eu vou fazer uma pergunta que a Júlia vai pegar uma parte, vai complementar, e eu acho que o final vai ficar para a Cris, tá? Quais os impactos da violência patrimonial? A Júlia acho que já deu uma bela explicação. Mas aí tem um adendo aqui. E quais ações podem ser tomadas pelo paciente ou psicólogo? Tá? E aí, para complementar, depois a Cris, se puder nos ajudar, e como conduzir, Cris, essas sessões no dia a dia. Então, tem uma parte aí legal, vamos dizer assim, não tem aspas, é legal mesmo, desculpa pelo aspas aqui, não cabe, né? De ações, não no sentido de ação específica, mas o que um paciente ou um psicólogo, né, podem fazer quando se deparam com essa situação, né? E a Cris depois dá uma dica para quem está nos assistindo de como o profissional pode conduzir essas sessões aí para obter o êxito necessário. Bom, do ponto de vista do direito, certamente é conhecer os seus direitos e não ter vergonha de exercê-los, né? A gente sabe que culturalmente, né, as mulheres elas são criadas a serem cordatas, educadas, contidas, né? São muito mais trazidas para o âmbito privado. Então, você correr atrás dos seus direitos, você procurar um profissional, né, advogado, para te orientar a respeito das questões patrimoniais que são direito não só seu, como dos seus filhos, né? Isso é fundamental, porque quando você sai de uma relação sem recursos, né? Você sair de uma relação já é algo extremamente complicado, né? A pessoa já fica muito abalada. E se você sai sem recursos, você fica ainda mais vulnerabilizado. Então, isso significa que você fica mais propenso a novos tipos de abuso. E eu costumo falar, né, entre as minhas amigas que existe um fluxo de abusos recorrentes, porque a pessoa que não tem, a pessoa que sofre, por exemplo, violência doméstica, seja ela psicológica, patrimonial, ela se coloca numa condição, de repente, de ser abusada também no trabalho, porque ela não pode correr o risco de ficar se mantendo exclusivamente dependente da relação doméstica. Então, ela se coloca numa posição de vítima que é extremamente perigosa e prejudicial. Então, quando você rompe uma relação violenta, eu acredito que a tendência é que ela se fortaleça para romper outras mais, né? E aí a Cris com certeza vai poder falar isso com muito mais propriedade do que eu, mas do ponto de vista jurídico, a gente pode fortalecer essa mulher, por exemplo, com uma ação que repasse a questão da partilha. Se houver alguma sonegação de bem, ela pode pedir ali uma sobrepartilha, e a pessoa que sonegou eventualmente pode até perder direito ao bem que foi sonegado. Ela pode rever alimentos para que tenha recursos suficientes para manter minimamente os gastos e o padrão de vida dos seus filhos. Ela pode, por exemplo, numa questão no âmbito trabalhista, requerer a equiparação salarial com um par dela, né, com alguém que tem a mesma função, mas que ganhe mais apenas por ser do sexo masculino. Existe uma infinidade de medidas, inclusive medidas protetivas, porque a gente pensa em medida protetiva mais como afastamento do lar, proibição de contato, mas as medidas protetivas elas podem ser uma ferramenta excelente de proteção patrimonial, porque muitas vezes quando essa relação acaba, quem detém o patrimônio quer esvaziá-lo para a partilha não pegar quase nada, ou ela simula contratos, né? Então ela vai ali, vai dizer que um imóvel que era do casal está emprestado com um contrato, sei lá, de 3 anos, quando na verdade é um aluguel, então é uma simulação, né? É uma fraude. Então por exemplo, através de uma medida protetiva, você pode impedir o seu ex-companheiro, né, seu ex-cônjuge, de contratar, né, de locar algum imóvel, de mexer numa conta bancária que seja conjunta, enfim.
Existem ferramentas e cada caso vai ser um caso, por isso eu digo da importância de você consultar um profissional especializado, mas existem medidas jurídicas que podem resguardar o seu direito. Ou, claro, eventualmente, como eu já falei, até pedir uma indenização pelos danos morais sofridos. Isso não é motivo de vergonha, isso não é se vitimizar, isso é tão somente... Se a gente pode requerer danos morais porque uma empresa de eletricidade cortou a sua luz indevidamente, você imagina, né, os danos morais que são sofridos ali de uma relação que era para ser de lealdade e, na verdade, foi de violência. Então, eu acho que a gente precisa, sim, desconstruir essas crenças, né, que ficam, muitas vezes, inconscientes nas mulheres, e o papel dos psicólogos nisso é essencial. Então, agora eu jogo a bola para a Cris. Perfeito. Júlia, do início ao fim, tu foi cirúrgica e tentando ser breve, mas entendendo assim a necessidade da completude sobre esse tema, a gente precisa, enquanto profissional da área psi, primeiro ter uma boa parceria com um excelente advogado que possa ter todas essas informações que tu tem, acolher esse paciente, amparar e fortalecer ele e preparar ele com habilidades, com estratégias para lidar diante de cada dificuldade, de cada forma de blindar essa pessoa, né? Tentando ajudá-la a compreender esses aspectos e desenvolver nela habilidades para poder lidar com tudo isso, porque realmente eu conheci pessoas que se mataram, né? Porque por pequenas coisas que foram retiradas somente para o sofrimento, né? Porque não precisavam daquilo, né? Porque não conseguiam lidar com a questão da separação. Então, o impacto e a quantidade de traumas que a pessoa vive diante de uma situação, né, de violência doméstica, por exemplo, é enorme. E às vezes a gente na área psi vai precisar de um tempo para acolher, fortalecer essa pessoa, fazer ela entender que não é porque ela está vivendo em casa a situação de violência que ela tem que se submeter também no trabalho, e ao mesmo tempo é difícil, porque se ela perder esse emprego, como é que ela vai alimentar os filhos? E uma coisa puxa a outra. Então, ter um bom profissional da área jurídica junto dá esse suporte para nós da área psi, de poder saber assim, tem esse passo aqui, quais são as situações que podem complicar, tem essa, e a gente vai ali de mão dada com o paciente, podendo ajudar ele, né? E aí a gente tem técnicas de cartão de enfrentamento, treino de habilidades para lidar com situações, inclusive treinar, a gente faz roleplay no consultório, às vezes, para dizer, e se o marido disser tal coisa, o que tu vai falar? E como é que vai ser, até de treinar, às vezes, situações do momento jurídico lá, de julgamento, e, inclusive, a gente fornecer documentos que vão constar, né, laudos, declarações que vão constar, e muitas vezes a gente, enquanto profissional da área psi, poder participar, né, de audiências, trazendo aí pontos de traumas importantes dessa relação para que se fique realmente marcado, né, e documentado de forma organizada nos processos jurídicos. Fundamental. Exatamente. Maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada. O Cris, Júlia, rapidinho. Essa não é uma demanda que ainda... Essa demanda está aparecendo muito em clínica já, Cris? Começando a gritar. Tem muita gente que está se dando conta que tem famílias e pessoas que as empresas, principalmente, né, de empresas familiares, que se protegem e que se resguardam e que não está dito, mas né, o comportamento é feito, mas é feito de um jeito que não aparece, mas que por trás disso tudo tem toda uma proteção, né, que a mulher, às vezes, ela vai... É uma decisão familiar de que ela fica do lar, por exemplo. Estou aqui trazendo um caso especificamente, né? Está combinado que vai ser do lar. Isso tem um preço, né, Ricardo? Mas fica subentendido, mas na hora que a relação se rompe, a mulher passa a não ter valor, né? E aí, muitas vezes,
me corrija se eu estiver falando bobagem, né, Júlia? Vai ser dada uma pensão para essa mulher que passou uma vida inteira se dedicando para a família por 2 anos ou por 3 anos, e daqui a pouco o juiz, né, e não quero aqui fazer um julgamento, mas porque já soube de muitas histórias, né? Ah, tu tem tantos anos, tu tem saúde, então tu dá conta, te vira. E essa mulher muitas vezes deixou de estudar, se dedicou para a família, tem um não preço. tem autoconfiança, né? Imagina. Perfeito. Ela só sabe fazer aquilo, né? E aí não há na sociedade um trabalho feito para se instrumentalizar essa pessoa, para acolher essa pessoa, para ajudar essa pessoa a verificar, né, de que forma viver a vida a partir daqui. E muitas vezes tem mulheres que não saem da relação por conta disso, pelo medo, e se submetem a muitas coisas. Então, o buraco é muito lá embaixo. Agora, como esse tema, violência patrimonial, está gritando muito nas redes sociais, as mulheres estão começando a olhar mais para isso, né? E a gente tem também violência patrimonial do lado masculino, né? Isso também pode acontecer do outro lado, é mais entre as mulheres, porque a gente sabe que às vezes até numa carreira de trabalho tem 2 profissionais, um homem e uma mulher trabalhando, e a mulher ganha menos, né? Isso está mudando cada vez mais, as pessoas têm falado mais sobre isso, então a tendência é que vai aumentar muito mais ainda. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!